Eu sou Evandro Paz, eu dou aulas de forró há 23 anos. O primeiro contato com dança foi olhar, não foi dançar. Então eu era adolescente, mais ou menos entre 13, 15, 16 anos, e via as pessoas adultas, jovens adultas, dançando. E eu não dançava nada. Até os 17, 18, 19 anos eu não dançava nada, zero. Não era um bom dançarino. Era um cara tímido, introspectivo, que via os adultos dançarem e aquilo me inspirou a princípio. Esse foi meu primeiro contato com a dança. Não foi dançar, foi ver, falar, nossa, que legal, como é que esse cara desse tamanho, eram uns homens altos, gigantes, fazia aqueles giros assim, passava o samba rock embaixo, tava falando, nossa, que lindo isso. Pô, que pena que eu não sei fazer, mas isso é muito legal. Ok. Os anos se passaram, aos 15 eu comecei a trabalhar na USP, na Universidade de São Paulo, como office boy, como mensageiro. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Com 22 lá, já velho de USP, com 22 anos de idade, eu descobri que tinha um curso de dança de salão dentro da USP. Eu ia lá na hora do almoço, almoçava no Bandejão, que era o restaurante lá, né? E era em cima. Aí eu ouvia o barulho, via a música, ia lá, olhava, pô, que legal isso e tal, mas não é pra mim. E ia embora. Isso aconteceu 1, 2, 3, 10, não sei quantas vezes. E o professor olhava pra mim e falava, pô, vem aí, isso é legal, dançar é legal. Participa com a gente. Não, isso não é pra mim, isso não é legal, eu não levo jeito, eu sou tímido, eu não... Obrigado, valeu, um dia eu venho, e nunca vinha. E um dia ele me pegou, graças a Deus, Marcos, muito obrigado, literalmente pelo pulso, assim, veio lá, quase ajoelhou, me catou, assim, falou, cara, eu já te vi várias vezes aqui, você já veio várias vezes aqui, viu a aula, tal, ficou olhando, você deve gostar, você deve querer aprender, me ajuda, por favor, dá uma olhada. Eu olhei, devia ter, sei lá, 30, 40 pessoas, tínhamos 10 homens. E o resto tudo mulher. Ele falou, olha isso, só tem mulher na aula, é muita mulher, me ajuda aí. Pô, não precisa nem pagar, me ajuda aí. É bolsista, me ajuda. Aí eu, tá bom, vamos lá, né? O que eu preciso fazer? Falei, nada. É só abraçar a pessoa e você vai andar com ela o salão inteiro. Todo mundo, né? Tá bom. Aí quando acabou, parou, e ele não deu nenhuma dica. Aí falou assim, e aí? O que deu certo, o que deu errado para todo mundo, né? Ah, pisou no pé, bateu o joelho com o joelho, bateu o corpo, um foi para um lado, um foi para o outro, bateu um casal no outro, deu tudo errado, na verdade, até acabar a música, né? Aí ele falou, então, vamos organizar, essa foi a minha primeira aula de dança que eu tive formal, vamos organizar, a gente intercala o joelho, coloca o joelho no meio do joelho da outra pessoa, esse é o padrão. Quando um pisar de um lado, o outro pisa do mesmo lado que o outro, não balança muito o corpo, balança só o suficiente para trocar o peso de uma perna para outra. Eles têm umas dicas muito preciosas que acho que eu uso o resto, até hoje eu uso essas dicas, são as principais. Isso eu diria que é a base, na verdade. Falou do abraço, de onde pega, com que intensidade seria interessante pegar, não muito forte, não muito fraco, né? Ou seja, ele construiu a mínima organização para duas pessoas se abraçarem e andarem juntas sem um bater no outro. E sem um apanhar do outro e sem ninguém bater nas outras pessoas em volta. Isso, na verdade, seria o básico de dançar a dois, e não qualquer passo de qualquer ritmo. Ali foi a... E eu dei sorte de pegar essa primeira aula, assim, que era uma aula estrutural, né? Tinham vários ritmos lá, né? Um dos ritmos, obviamente, também era o mais tradicional brasileiro, que é o forró. E aí, nas aulas de dança de salão, já tocava um forrozinho, né? E eu gostava, eu achava legal, por quê? Porque eu já nasci no Ceará, meus pais trazem uma cultura de brega, de músicas que chamaríamos de forró, mas que na verdade era, aqui em São Paulo, chamado de brega, né? Então eu ouvi muito forró como brega, meu pai ouvia muito, meu pai era músico, acho que por isso que eu tenho a sorte de ter musicalidade, porque meu pai era um exímio músico, tocava muito bem vários instrumentos. E aí,
tendo contato com o forró, por acaso ou não, eu estava dentro da Universidade de São Paulo, na USP. E lá tem milhares de festas, né? Centenas de festas durante o ano. E aí começou a ter uns bailes de forró. Os diretórios acadêmicos da USP começaram a fazer festa de forró na biologia, festa de forró na história, na FEFELESH, na veterinária e outras universidades fora também, as privadas, PUC, Mackenzie, FAAP. Começou a ter um movimento da galera universitária curtindo o forrozinho tradicional, o forró pé de serra. Eu estava lá dentro, eu ia nas festas universitárias dentro da USP. Comecei a curtir aquilo, só que eu comecei a observar uma coisa caricata, uma coisa muito curiosa. O que era isso? Existia um jeito de dançar nas escolas de dança, que era um pouco mais afastado, com tipos de passos um pouco diferentes. E essa moçada que estava dançando aí, os universitários curtindo o forró aqui em São Paulo, já em 93, 4, 5, e já dançavam de um jeito um pouco diferente. Eu, na época, não conseguia, hoje eu consigo olhar isso e conseguir identificar as diferenças de matrizes de movimento, do que era A e B, né? Hoje. Na época eu não entendia direito, só achava um pouco diferente. E essas festas foram crescendo milagrosamente, ninguém sabe como, mas exponencialmente. Começou lá com 200, 300 pessoas, daqui a pouco dobrou, tinha 500, 600 mil. E tem alguns produtores de forró muito importantes aí, que era a rapaziada que produzia, que trazia as bandas. Então o Paulinho, que hoje é dono do Canto da Ema, o próprio Magno, que é sócio também do Canto da Ema, o Ivan Dias, que faz o Forró em Vinil, um site que tem músicas o tempo todo. Era DJ de forró já, que hoje também faz o Woodstock, está fazendo o Woodstock na Europa. São os caras que são os grandes produtores e feras do forró de Sudeste, de São Paulo, e que eram os caras que começaram a produzir tudo isso. E eu estava lá dançando, eu só ia lá e dançava. Na época eu nem conhecia esses nomes. Fui conhecer esses nomes alguns anos depois, convivendo com eles ali. Na época, então, eu apenas ia lá e me divertia. E cada vez mais eu me assustava e via essa diferença. Então, esses anos entre 94 e 95 comecei a frequentar, e 99, 2000, bombou, estourou, foi uma coisa exponencial. Aí surgiu KVA, surgiu Casa do Forró, surgiu o Danado de Bom, outras casas em volta de Pinheiros ali, que era o circuito universitário em Pinheiros. Essa galera de classe média, média alta começou a frequentar maciçamente os forrós e a mídia vendo essa explosão musical, porque várias bandas foram se integrando jovens aos trios de forró tradicional. Tinha forrós tradicionais que era quem eram os trios que tocavam mais naquela época. Obviamente, o Trio Virgulino, Trio Sabiá, Tião Carvalho com a banda Mafuá, depois entra Miltinha de Berto, e sucessivamente várias bandas aí começaram a frequentar esse circuito. E as bandas novas, vendo o tamanho que cresceu rapidamente o negócio, bobas não são, começaram a migrar do surf music para o forró, do reggae para o forró, criando o forreggae, e aí foram agregando estilos. E aí foi misturando tudo isso, a própria banda Arrastapé começou a surgir, banda Fala Mansa, Bicho de Pé. Então os frequentadores e os correlatos, que era a moçada jovem da época que começava a frequentar esse circuito, também começou a não só frequentar, mas subir no palco e tocar, aprender a tocar o instrumento, aprender a cantar as músicas. E aí pronto, estourou o forró, né? Então eu só era um frequentador de 95 a 98, não só do Remeleixo Brasil, na época chamava Remeleixo Pinheiros, porque tinha também o Remeleixo da Lapa. Eu frequentava 10 vezes por semana, era uma coisa assim absurda. As pessoas, eu trabalhava na USP, continuei trabalhando na USP até 2000, em 2000 eu pedi a conta para dar aula de forró, mas era uma coisa impressionante. Só no Remeleixo oficialmente cabia quanto? Lotação, 600, 700 pessoas Remeleixo. Quantas pessoas passavam por noite aqui? 2.000, fácil, na lotação, na circulação, né? E aí cada casa. Então, por final de semana, por semana, você tinha aí 10 a 20 mil pessoas fácil circulando dentro desse circuito de forró. Isso foi uma coisa bombástica. Era muita gente. E aí, esses 3 anos de 95 a 98, eu frequentei maciçamente. Em 98, a direção do Remeleixo Brasil me chamou para coordenar e fazer a equipe do forró aqui. Na época era eu, o Buiú, que era professor, e as duas parceiras na época, era a Vanessa e a Tati Marum, que depois foi minha parceira e foi formar professores depois no Canto da Ema, anos mais tarde, quando abriu o canto. Essa é outra história, depois eu conto. E daí vem toda uma geração de 1000 professores aí que passaram, nossos futuros alunos, que passaram para as aulas do Remeleixo depois disso. Isso era 98. Começaram alunos, centenas por semana, às vezes, 2, 3 aulas por semana. Às vezes chegou a ter 200 pessoas numa aula, era muita gente. Era uma fábrica, a gente fala que era uma fábrica de forrozeiro.
Porque o cara saía daqui, chegava aqui tímido, quietinho, né? Aquela pessoa sem atitude, que chega na balada e não tem aquela atitude de dançar, de chamar a moça e tal, chega na balada assim, né, e tal. Daqui a pouco ia passando o tempo, quando vê o cara já chega na balada assim, né. Sabe, você vê no olhar, na atitude corporal, a confiança que a pessoa tem. Porque na balada, isso é muito importante dizer para quem não frequenta dança, né, quem não é do universo da dança, que é a maioria das pessoas, diga-se de passagem. O que importa numa balada de forró, numa balada de dança? É dançar, obviamente, é saber dançar. Ah, mas eu tenho uma Audi. Eu ando com a chave, com o chaveiro balançando na mão dentro da balada assim, de uma BMW, de uma BMW. Sorry, my brother. Isso não quer dizer nada numa balada de forró. Tem certas baladas que eu não vou citar os nomes para não entrar em problemas aí, mas em São Paulo e tal, que isso faz diferença. Que a moeda de troca tem a ver com status, com outras questões. No forró, a moeda de troca para você ser bem recebido no grupo, para você dançar bem. E dançar bem já vamos entrar em outros contextos, que aí já vai para diversos aspectos, né? Que dançar bem, na nossa opinião, de quem é de balada, de quem é da casa noturna de forró, dançar bem quer dizer dançar gostoso, quer dizer ter pegada, quer dizer ter um abraço confortável, um abraço que recebe bem, que te dá ao mesmo tempo um pouco de chamego, um pouco de reciprocidade, de bem-vindo a esse lugar, e nem tanto de repertório, de passos mirabolantes, de passos muito difíceis. Ok, se você vai fazer um monte de coisa de evolução, legal, também vai ter quem gosta muito disso. Eu vou dizer que é exponencial, que é uma escala na balada, de dançar bem e dançar gostoso. E para quem já é forrozeiro mais experiente, vamos dizer assim, cascudo, como diria o pessoal do Rio de Janeiro, na verdade, quanto mais você dança gostoso, melhor na escala de evolução. E para quem está chegando é o contrário. Quanto mais inexperiente, mais está chegando no forró, mais o que importa para a pessoa, na verdade, são os passos que parecem muito difíceis, muito cheios de nós, de coisas muito loucas, extravagantes, porque é o que ele vê e enxerga como verdade, como bonito, quem está chegando. Quanto mais experiente o cara fica no forró, menos ele quer coisas mirabolantes, mais quer aquela coisa gostosa, entendeu? Que eu chamo que o menos é mais. Como dizia o Pequeno Príncipe, boa essa, hein? Como dizia no Pequeno Príncipe, o essencial é invisível aos olhos. É bem isso que a gente sofre aqui no forró. Isso tudo foi crescendo, a quantidade de interesses fora daqui, né? As pessoas viajam e lembram da gente e falam, putz, você pode dar um workshop pra gente aqui na minha cidade? E aí começou a fazer em volta da cidade de São Paulo, no estado, e depois para outros estados do Brasil. E aí daqui a pouco isso vai sair para a Europa. Isso é um outro braço que começou a crescer cada vez mais em forró, que depois de 2005, 2006, muita gente viajou para fora do país. E aí viraram agentes multiplicadores lá fora e saíram de Minas Gerais, de todos os estados, não só de São Paulo, mas de todos os estados do Brasil. Foi gente para a Europa, para outras cidades, para outros países, e lá criaram seus movimentos. E hoje já tem, você tem uma ideia, de 50 a 60 festivais de forró por ano, entre Europa, Rússia, agora Japão, Canadá, Estados Unidos. É uma coisa monstruosa e maravilhosa, né? Aí, a partir de 2009, eu já tinha dado workshops por todo o Brasil, em vários lugares. Aí eu tive contato com o pessoal de Stuttgart, na Alemanha, Giordano Terra Pasqualini, que é o cara que organiza lá, um dos grandes agentes multiplicadores lá fora. E ele me convidou para participar do primeiro festival. Meu primeiro festival, dele era o, acho que terceiro ou quarto, não tenho certeza, festival de forró lá. Lá foi 2008, 2009, 2010, 2000, então era o terceiro festival, acho, dele, em Stuttgart. E lá já tinha alguns outros festivais acontecendo. Então neste eu conheci Carlos André de Londres, Marion de Paris, Alexei de São Petersburgo na Rússia, Ricardo Ambrosio de Bruxelas, pessoal de Barcelona, enfim, de outros lugares que já tinham organizações. E aí no outro ano mais para frente já fui convidado para ir para vários festivais. E aí não parou mais. A cada ano que foi passando eu fui para mais festivais, Rússia, até o ano passado consegui até para o Japão, onde vai ter agora em maio o segundo festival já. E agora já veio para aqui, para a América, já está Estados Unidos, até Canadá já está tendo alguma coisa. Tem festival de forró agora para tudo quanto é lugar. O próximo passo acho que é para a Lua, Marte, vai ter os marcianos dançando forró em breve aí.